Meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal da CPAD. Que Bíblia fantástica essa, meus irmãos! Este modelo que está diante de nós é o formato médio, cor azul com a beira prateada, tá? Olha só aqui a parte externa da Bíblia, vou mostrar para vocês aqui, tá? Estão dando uma olhada aí. Olha aqui a lombada. Tem algumas informações adicionais aqui, como a tradução, Almeida Revista e Corrigida, o símbolo, né, dos materiais dessa série Aplicação Pessoal, show de bola, tá? Como eu falei, a beira prateada é uma Bíblia que tem a espessura de uma Bíblia de estudo grande, ela tem 2.000 páginas, 2 fitilhos, um amarelo e um azul, tá? Disponível também nas cores preta ou marrom, perfeito? Vamos dar uma olhadinha nela aqui por dentro, sem perca de tempo. Vamos lá? A guarda da Bíblia em azul, para combinar com a capa. Uma página em dedicatória totalmente diferente das que eu já vi, tá? Geralmente se cita o Salmo 119, verso 11, e aqui está sendo citado Isaías 48, né? Página em papel cartão, né? Mais grossa. E aqui também você pode registrar datas especiais, né? Evento, local e data. Folha de rosto mais completa, detalhe, né? É a Almeida Revista e Corrigida de 95, da mesma forma que a Bíblia de Estudo Pentecostal, lembrando que posteriormente foi feita a de 2009, que tem uma pequena ficha catalográfica. Essa Bíblia ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos, certo? Pela primeira vez em 88, depois nós temos aqui a informação que a última edição 96, né, baseada, né, essa aqui em português baseada na de 96 nos Estados Unidos, tá? Muito bem, temos aqui um sumário, um índice geral, o índice dos livros da Bíblia, e nós vamos pular aqui, temos uma espécie de apresentação, um porquê desta Bíblia, o porquê ela é única. Então, está nos perguntando aqui se nós já fizemos a nós mesmos as seguintes perguntas. O que esta passagem realmente significa? Como se aplica à minha vida? Por que alguns textos bíblicos parecem irrelevantes? O que as culturas antigas têm a ver com as atuais? Eu amo a Deus. Por que não consigo entender o que Ele está me dizendo através da sua palavra? E por fim, o que aconteceu na vida das pessoas descritas da Bíblia? Esta Bíblia tem o propósito de responder a estas perguntas. E junto com a apresentação da Bíblia, ela traz aqui uma cronologia de fatos bíblicos e mundiais, tá? Bom, depois nós temos aqui uma definição do que é aplicação, tá? Para esta Bíblia. Aqui as características, os recursos, né? Notas, introduções dos livros, esboços, harmonia dos evangelhos, perfis biográficos, mapas, quadros e diagramas, referências cruzadas, notas variantes, índices. E depois dicionário e concordância. E você vê que a cronologia vai prosseguindo. Agora sim, o Antigo Testamento. Temos aqui a introdução ao livro de Gênesis, com uma espécie de linha do tempo aqui em cima, informações essenciais como propósito, autor, destinatário, data, panorama, versículos-chave e pessoas-chave, uma introdução, né, um texto de introdução, um esboço, né, e é baseado nesse esboço que as epígrafes do texto vão se desenvolver, as seções do texto, e uma breve explicação para cada seção dentro do esboço, os megatemas, né, aqui com as colunas tema, explicação e importância, lugares-chave em Gênesis, e aqui estão identificados por números. E então, aqui nós já temos texto bíblico, apenas 3 versículos, referências cruzadas, uma espécie de pequeno artigo sobre o princípio e as notas de estudo aqui no rodapé, mas nós vamos virar a página para ver melhor. Agora sim, tá? Você nota que este é um modelo formato médio e que a letra é pequena, tá? A letra do texto bíblico é uma letra pequena, tá? E a letra do rodapé é um pouquinho menor, tá? Se os irmãos têm alguma dificuldade de visão, eu recomendo adquirir um modelo em formato grande, que daí a letra vai ser média, vai ser um pouco maior, tá? Mas pegamos este aqui porque estava mais em conta
para também poder mostrar os recursos que são os mesmos. Então, novamente, texto bíblico em 2 colunas, tá? Versículo abaixo de versículos, versículos são individualizados. Quando inicia um novo parágrafo, a primeira letra do versículo está em negrito. As epígrafes, tá? Temos aqui também outro recurso sobre os dias da criação e as notas de rodapé. Outro recurso aqui, o que a Bíblia diz sobre o casamento. E nós temos aqui as subdivisões do esboço do livro, tá? B, a história de Adão, que vai de 2,4 a 5,32, e dentro do B tem o ponto 1, Adão e Eva, tá? E que vai ter uma pequena explicação desse tópico dentro do esboço do livro. Show de bola. Outro recurso muito interessante desta Bíblia aqui são os perfis biográficos. No caso aqui, o perfil de Adão, que vai trazer uma pequena introdução sobre o personagem, pontos fortes e êxitos, fraquezas e erros, lições de vida, informações essenciais e versículos-chave, né? E aqui textos onde a história de Adão pode ser encontrada por toda a Bíblia. Legal. E aqui vai continuando neste mesmo formato, o perfil biográfico de Eva, Abel, Caim, um mapa inserido dentro do texto, né, os montes de Ararat, né, sobre o relato do dilúvio, Noé. Outro recurso aqui, nações bíblicas descendentes dos filhos de Noé, outro mapa inserido no texto sobre a Torre de Babel, outro mapa, a viagem de Abraão a Canaã, e outro mapa, a viagem de Abraão ao Egito. Sendo assim, nós vamos dar uma avançada para nós mostrarmos mais recursos. Por exemplo, temos aqui uma espécie de diagrama, um infográfico sobre o reino dividido de Israel. Reino do norte de Israel, 10 tribos, reino do sul de Judá, 2 tribos. Tá? Aqui as capitais, a capital Jerusalém. E aqui, note que os profetas estão sendo mencionados, tá? E os reis também. Legal. E aqui já vai a introdução a 2 Reis. Vamos avançar mais um pouquinho. O Novo Testamento. A introdução ao Evangelho de Mateus, na mesma forma que vimos em Gênesis. Show. Legal. Olha só. Muito legal aqui, meus irmãos. Essa introdução me parece ser muito completa, tá? Muito completa mesmo. Beleza. Bom, esses números que estão aqui, junto com as epígrafes, são os números relacionados ao recurso harmonia dos evangelhos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, sobre a ordem dos acontecimentos na vida de Jesus, tá? Então esse é o acontecimento 13, esse é o 8, por exemplo, compreendendo, né, considerando todos os 4 evangelhos. Tá? Esse é um recurso bem interessante. José, o perfil biográfico, mapa da fuga para o Egito, relatos dos evangelhos encontrados somente em Mateus, Rei Herodes, outro mapa inserido dentro do texto, Jesus inicia seu ministério, os fariseus e os saduceus, as tentações. Legal. Lições-chave extraídas do Sermão do Monte e 6 maneiras de pensar como Cristo. Vou avançar aqui. Ó, temos então 250 acontecimentos na vida de Cristo, uma harmonia dos evangelhos. Então você lembra lá que na genealogia de Jesus era o item 3, né? Como está aqui em Mateus 1, do 1 ao 17. O 1 é o propósito de Lucas ao escrever o evangelho, e Deus se fez homem é o 2. O 8 também no Evangelho de Mateus na sequência, um anjo aparece a José. Esse recurso é um recurso fantástico que as melhores bíblias de estudo não deixam de apresentar. Tá? E aqui na página anterior, as aparições de Jesus depois de sua ressurreição. Opa! Depois temos um outro recurso aqui, profecias messiânicas e cumprimentos. E nós estamos aqui no livro de Atos, né, lugares-chave em Atos, tá? E a introdução ao livro. Depois quero mostrar outro recurso aqui, que é o perfil biográfico de Paulo. Livro de Atos, assim como o de Gênesis, é recheado de perfis biográficos. Um mapa, Saulo viaja a Damasco.
Perfil biográfico de Cornélio, aquele gentio que se converteu a Cristo e recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas, profetizando junto com os da sua casa. Herodes Agripa I. João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Barnabé, que era parente de Marcos, né, digno de nota. Alguns mapas aqui, a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda, a terceira, a viagem de Paulo a Roma. Perfil biográfico de Silas, né, membro da equipe missionária de Paulo. Estou aqui agora em Apocalipse, né, tem alguns recursos bem interessantes no livro de Apocalipse, como aqui um mapa das 7 igrejas, a interpretação do livro de Apocalipse, né, as 4 principais abordagens, preterista, futurista, historicista e idealista. Outro recurso, aqui no final, no penúltimo capítulo, o início e o fim, né? Uma comparação entre Gênesis e Apocalipse. O que sabemos a respeito da eternidade. E agora sim, após o livro de Apocalipse, temos mais alguns recursos, como por exemplo, o plano de Deus para o homem, incluindo o arrependimento, salvação, o batismo em águas, a cura divina, o batismo no Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo. Os últimos dias da história humana, então, uma espécie de cronologia dos últimos fatos da história humana, né? Últimos dias de preparação, arrebatamento, tribulação, grande tribulação, o anticristo, o glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e guerrear, o milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Aqui um outro recurso, como encontrar ajuda na Bíblia, textos famosos da Bíblia, histórias do Novo Testamento, hinos da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, essa famosa tabela. Temos aqui também plano de leitura da Bíblia, muito legal. E o índice de notas. Você quer encontrar algum tema, algum assunto, algum personagem e quer estudá-lo? Esse recurso vai ajudar você. O índice de diagramas, né? Bem legal esse recurso para você localizar melhor. Índice de mapas que estão inseridos dentro do texto. O índice de perfis biográficos. E aqui um dicionário e concordância. Muito legal. Terminado isso, algumas páginas aqui para você fazer algumas anotações. Uma propaganda da editora CPAD e mapas em papel couché específicos dessa Bíblia. Não é o conjunto de mapas da Sociedade Bíblica. É um conjunto de mapas desta Bíblia aqui, da Tyndale House Publishers. Né? Em primeira qualidade, né? Papel couché, impressão colorida, show de bola. Tá? Cronologia dos eventos bíblicos, aqui um resumo. Legal. Tá? Terminado isso, a guarda da Bíblia e a contracapa. Meus irmãos, qual é o meu veredito? Meu veredito é de que esta é uma Bíblia sensacional e necessária para todo cristão que deseja aplicar a verdade da palavra de Deus na sua vida. Então adquire já, corre logo, né? A versão em formato médio é mais em conta, se você não tem dificuldade de visão. Né? Para todo e qualquer cristão, independente da linha doutrinária da sua igreja, né? Nos aspectos da soteriologia, do Espírito Santo, escatologia, não importa. Essa é uma Bíblia que vai ajudar você a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Dito isso, convido você a deixar seu joinha, curte esse vídeo, passa adiante, compartilha, quem sabe alguém está precisando conhecer essa Bíblia ou ver mais a fundo os seus recursos. Também quero convidar você a deixar seus comentários aqui embaixo, diga o que você achou do vídeo, se você já tem a Bíblia, você gosta, sugestões de novos vídeos, nós lemos e procuramos responder a todos os comentários. E por fim, convido você a se inscrever no seu canal, vai aparecer um botão no final do vídeo para você fazer isso. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.